Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mauro Long aqui do CPQ e hoje vamos corrigir a prova de 2018 CFO Minas, prova elaborada pela Fundep. Espero que gostem e aproveitando, siga a gente aqui no nosso YouTube, no nosso Instagram, porque eu tenho certeza que isso vai trazer bastante conteúdo para vocês. Tranquilidade, maravilha. Vamos lá, vamos começar? Professor Wézeron, agora é com você. Valeu! Olá, pessoal. Professor Wézeron aqui com vocês, resolvendo a questão número 31 dessa prova que foi elaborada pela Fundep, ok? Muito bem. Diz o seguinte, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês, vai ficar mais fácil a visualização. Ele diz: a tabela periódica é uma das realizações mais notáveis da química, porque ajuda a organizar a extensa quantidade de propriedades dos elementos, que de outra forma seria um arranjo confuso. A tabela periódica pode ser usada na previsão de um grande número de propriedades, muitas das quais são cruciais para a compreensão das características químicas e físicas dos compostos. Perfeito. Sobre as propriedades periódicas dos átomos, pode-se afirmar que, pessoal, na letra A, ele diz o seguinte: os íons sódio, fluoreto e magnésio têm a mesma configuração eletrônica, conferindo assim a eles o mesmo tamanho. Galera, veja só, isso aqui trata-se de uma coisa que chamamos de íons isoeletrônicos. Se nós pegarmos na tabela periódica, perceberemos que o sódio tem um número atômico 11, o que significa 11 elétrons, porém com carga 1 positivo, teria perdido 1, ficaria com 10. O ânion fluoreto, ele tem um número atômico 9, o que significa que neutro ele teria 9 elétrons, porém com carga 1 negativo, estaria com 10. O cátion magnésio também teria 10, já que o número atômico é 12, ele teria 12 elétrons, mas ao perder 2, fica com 10. Então, são íons isoeletrônicos. E quando você tem íons isoeletrônicos, para você avaliar a questão do tamanho, ou seja, do raio, você deve avaliar o número atômico deles. Por quê? Porque o número atômico indica o número de prótons no núcleo. E quanto mais prótons no núcleo tiver, desde que o número de elétrons seja o mesmo na eletrosfera, maior é a atração desse núcleo sobre esses elétrons e menor fica o raio. Portanto, quando eu tenho série isoeletrônica ou íons isoeletrônicos, o de maior número de prótons, ou seja, o de maior número atômico, terá o menor raio devido à maior atração. E o de menor número atômico terá o maior raio. Ok? Então, para íons isoeletrônicos, essa é a análise que devemos fazer. Por isso aqui, o de menor raio seria o cátion magnésio, porque ele tem o maior número atômico. Aqui, o de maior raio seria o ânion fluoreto, porque ele é o de menor número atômico. Ok, pessoal? Então, por isso aqui, essa afirmativa está errada. Eles não têm o mesmo tamanho. Letra B. A energia de ionização do oxigênio é maior do que a energia de ionização do nitrogênio, porque a carga nuclear do nitrogênio é maior. Bom, primeiramente, pessoal, a energia de ionização do oxigênio não é maior do que a do nitrogênio. Existem algumas irregularidades na tabela periódica em relação a algumas propriedades e energia de ionização é uma delas. Bom, o que nós aprendemos aqui, pessoal? De um modo geral, nós podemos pensar o seguinte, vou pegar um pincelzinho aqui para a gente tratar disso. De um modo geral, falamos que energia de ionização na tabela periódica tende a crescer para os elementos de baixo para cima e da esquerda para a direita. Porém, existem algumas irregularidades, algumas variações que têm a ver com uma estabilidade da configuração eletrônica de alguns átomos. E quando a gente avalia, nesse caso na tabela periódica, teríamos lá a família 5A, a família 6A. Na família 5A está o nitrogênio, na família 6A está o oxigênio. Então, aqui está o nitrogênio, aqui está o oxigênio.
Pensando na regra geral, realmente o oxigênio teria uma energia de ionização maior. Porém, existe uma irregularidade que acontece no segundo, terceiro e quarto períodos da tabela, de que os elementos da 5A têm energias de ionização maiores do que os da 6A. Então, essa é uma irregularidade e que a Fundep explora bastante. É até impressionante isso, porque eles cobram mais as exceções do que a regra geral quando trata-se de energia de ionização e de afinidade eletrônica. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Mas, mesmo que você não tivesse visualizado isso, não soubesse isso, pessoal, teríamos outro ponto equivocado. Quando se trata de carga nuclear, isso está associado ao número de prótons. E aí, o que acontece? Nós estamos diante do nitrogênio, que tem um número atômico 7. Tem 7 prótons no seu núcleo. O oxigênio tem um número atômico 8, tem 8 prótons em seu núcleo. A carga nuclear do oxigênio é maior do que a carga nuclear do nitrogênio. Porque o oxigênio tem mais prótons no núcleo. E então, quando a gente analisa aqui, ó, ele fala, aqui, ó, porque a carga nuclear do nitrogênio é maior, está errado. A carga nuclear do nitrogênio é menor. Então, aqui está tudo errado, ok? Letra C. Os gases nobres têm afinidade eletrônica negativa, porque qualquer elétron adicionado deve ocupar um nível energético mais distante do núcleo. Pessoal, aqui tem um ponto que a Fundep realmente é um problema. Por que é problema? Porque tem hora que eles avaliam, levam em consideração o conceito de uma forma e tem hora que levam em consideração o conceito de outra forma. Pô, mas como assim, professor? Pessoal, olha bem, existem literaturas que dizem o seguinte, que a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. E existem literaturas que falam que a afinidade eletrônica está relacionado ao ΔH, nesse processo de quando um átomo gasoso recebe um elétron. Ou seja, vamos comigo aqui no quadro. Aqui. Olha bem, quando você fala assim, ó, um átomo gasoso, ao receber um elétron, se torna um ânion gasoso. Só que esse processo de receber elétrons, de um modo geral, envolve uma liberação de energia. O que quer dizer que o ΔH seria negativo. E aí o que acontece, meninos? Se eu avalio a afinidade eletrônica como a energia liberada, eu pensaria em valores positivos para a afinidade eletrônica. Mas se eu avalio a afinidade eletrônica como sendo o ΔH desse processo, a afinidade eletrônica teria valores negativos. Então, existem literaturas que tratam de uma forma e existem literaturas que tratam de outra. Aquelas literaturas que tratam dessa forma, ou seja, considerando o ΔH, interpretam da seguinte maneira. Interpretam que quanto mais negativa for a afinidade eletrônica, quer dizer, quanto mais negativo for esse ΔH, maior é a afinidade eletrônica. Eu vou repetir. Aquelas literaturas que consideram a afinidade eletrônica como sendo a variação de entalpia nesse processo, consideram que quanto mais negativo for o ΔH, maior é a afinidade eletrônica. O que, a título de comportamento geral na tabela, não alteraria se eu considerar também como sendo a energia liberada. E aí, quanto maior a energia liberada, maior a afinidade eletrônica. Perfeito. Então, a afinidade eletrônica na tabela periódica tem um comportamento similar à energia de ionização. Cresce para cima e para a direita. Sendo que gases nobres não entram nesse comportamento geral. Aliás, nem gases nobres, nem outros grupos que eu vou mostrar para vocês. E aí, meus jovens, é que vem o grande detalhe. Experiências nós temos aí, grande com questões de Fundep, né? Já trabalhei várias questões justamente de afinidade eletrônica. A maioria delas
percebemos que a Fundep encara a afinidade eletrônica como ΔH. E aí que o grande lance do negócio. Se a afinidade eletrônica for o ΔH, a gente tem que a afinidade eletrônica de gases nobres é positiva. Por que isso, professor? É positivo. O que significaria que gases nobres têm uma baixíssima afinidade eletrônica. E é exatamente isso. Por quê? Os gases nobres têm camada de valência completa. Então, para inserir mais um elétron nesse átomo, isso não acontece com liberação de energia, pelo contrário. Eu que teria que forçar a entrada desse elétron na eletrosfera de um gás nobre. Porque a estabilidade é muito grande. No entanto, eu vou mostrar aqui para vocês um segmento de tabela de afinidade eletrônica de um livro extremamente renomado que traz afinidade eletrônica sendo conceituado como ΔH. E aí, olha só comigo aqui. Vem cá, joga aqui para mim, por favor. Observe essa tabela que está aqui, ó. É aquilo que eu estava dizendo. Quanto mais negativo, maior é a afinidade eletrônica. Então, pego na 1A, tá vendo? Cresce de baixo para cima, porque fica mais negativo. Se eu pegar aqui na família 3A, que é essa família do boro, tá vendo? Tem uma tendência geral a crescer de baixo para cima. Aqui você vai perceber que dá uma diminuída. Isso é uma irregularidade que acontece na afinidade eletrônica, que no caso aqui não vou entrar em detalhes, mas que a Fundep também cobra. Pego aqui, ó, a afinidade eletrônica cresce de baixo para cima, de um modo geral. Aí aqui tem uma diminuição. Como eu falei, isso aqui é uma irregularidade, tem um motivo para isso. Mas, enfim, percebemos isso. E aí, quando eu olho para essa tabela, como eu falei, isso aqui está num livro super renomado. Aliás, não só um, tem outros, segue a mesma linha. Observe que a afinidade eletrônica dos gases nobres é positiva. E aí, quando você chega aqui, ó, afinidade eletrônica de berílio e magnésio, positiva, porque família 2A também tem um subnível mais externo completinho, isso gera uma irregularidade em relação ao comportamento geral. E aí é onde eu digo. Caiu uma questão num vestibular que a Fundep elabora, ano passado, estou falando de 2019, em que a afirmativa correta estava assim: a afinidade eletrônica do berílio é positiva. E o que estava correto? Estão vendo? Então, esse é um tipo de questão que, se eu pensar em conceitos do ensino médio, ou melhor dizendo, conceitos de algumas literaturas, essa letra C estaria correta, porque pensando nessas literaturas que consideram a afinidade eletrônica como energia liberada e não como ΔH, essa letra C eu poderia considerar como certa. Mas pensando em outras literaturas que tratam a afinidade eletrônica como ΔH, isso estaria errado, porque para os gases nobres a afinidade eletrônica seria positiva, e que, por sinal, é o conceito que a Fundep geralmente usa. E aí? E aí vamos para a próxima. Vamos olhar a letra D. A letra D fala o seguinte: a temperatura ambiente entre os halogênios, flúor, iodo e bromo, este último tem maior temperatura de ebulição por ter maior volume. E aí está errado. Por que está errado? Porque quando eu pego na tabela periódica, veja, na tabela periódica, se eu for lá, joga aqui para mim, por favor, você vai ter lá na família 7A, flúor, cloro, bromo, nessa disposição, mais o iodo aqui embaixo. E as moléculas referentes a essas substâncias são diatômicas. E aí, galera, essas moléculas aqui são todas apolares. E tratando-se de estruturas apolares, tendo a mesma estrutura, ou seja, aqui todo mundo linear, ou seja, são moléculas diatômicas, aquela que tem maior massa molar, que é o iodo, é a que terá maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição, porque as forças intermoleculares serão mais intensas. Então não é o bromo ali que tem maior temperatura de ebulição, e sim o iodo. Por isso, claramente, essa letra D está errada. E então eu digo para você, essa daqui, A está errado, B está errado,
D está errado. E a C deu margem à literatura A ou B, eu marcaria a letra C. Inclusive foi o gabarito dado. Mas confesso, cabe anulação. Se entrar com recurso bem feito, bem respaldado, daria anulação. Como já conseguimos várias vezes em questões Fundep. Tudo bem? Beleza? Show de bola, galera. Espero ter ajudado nessa questão. E aí, pessoal, Cleverson chegando, tá certo? Para a resolução de mais uma questão, pessoal, Fundep, né? Essa questão do CFO. Então vamos lá, questão de número 32. Pessoal, o texto aqui introdutório, verdade, verdade, como questão da Fundep, que já conhecemos e conhecemos bem, rapaz, no geral, é claro, serve para muito pouca coisa. Então a gente vai direto, ele bota uma equaçãozinha aqui para a produção do gás mostarda. E sobre ele faz algumas considerações. Olha só, cuidado aqui, novamente o comando da questão aqui, ó. Então ele está querendo o que está incorreto. Ou seja, nessa questão, eu vou observar o que está incorreto. Comigo, vamos lá. Primeiro item. Fala que o eteno é um composto isomérico trans. Peraí. Primeiro, pessoal, aqui está o eteno. Eteno, etileno. Pessoal, isso aqui é um gás e... para ter isomeria geométrica, ele precisa, sendo de cadeia aberta, ter dupla ligação. Peraí, tem ou não tem dupla ligação? Tem, dupla tem. Só que para ter isomerismo geométrico, ele precisa de ter R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Então a consideração é o seguinte, para ter isomeria geométrica, que ele chama aqui de isômero, quer dizer, ele está falando do isômero trans. Para ter isômero trans, eu preciso que tenha isomeria geométrica. Para ter isomeria geométrica em cadeia aberta, eu preciso de quê? Preciso de uma dupla para impedir a rotação, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. O que está acontecendo aqui? Tem a dupla, sendo uma cadeia aberta, porém, hidrogênio igual a hidrogênio, ou seja, R1 igual a R2, R3 igual a R4. Ou seja, esse composto não tem isômero trans. Então, essa primeira, pessoal, falsa. Segundo, o gás mostarda tem fórmula molecular C4H8SCl2. Gás mostarda é o que está sendo produzido. Quantos carbonos? Comigo. 1, 2, 3, 4. Beleza, show! Quantos hidrogênios? Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Show! C4H8. Um enxofre, 2 cloros. Verdadeiro. Segundo item, pessoal, verdadeiro. Vamos para o último agora para fechar com chave de ouro. A reação de orgânica de produção do gás mostarda é uma reação de substituição. O que seria substituição? Quando eu troco um átomo ou grupo de átomos por outro. O que eu estou vendo aqui de forma simplificada nessa reação? O que eu estou observando é que eu tenho 3 substâncias com quebra de π, 3 substâncias formando uma única substância. Quando isso acontece, eu estou falando de uma reação de adição. Isso é uma adição e não uma substituição. Falso. Novamente, o comando diz quantas eu tenho e quais são as incorretas. Incorretas, 1 e 3. Gabarito, letra B de bola. Meninos, ó, viram? Questão da Fundep. Dá para trabalhar, dá para fazer. Claro, pessoal, sempre observando alguns detalhes que podem auxiliar. Agora, fiquem com o professor Wesley, pessoal. Mais um show para vocês. Valeu! Olá, ó, professor Wesley aqui com vocês novamente. Vamos discutir um pouquinho agora essa questão 33, que caiu aí na prova, né, para acesso ao CFO em 2019. A prova foi em 2018. Mas olha bem, pessoal, aqui é uma questão de estequiometria, que envolve também equações de oxidação em que precisamos fazer o balanceamento. Super característico de questões Fundep
Sendo que muitas das questões, quando eles dão a reação, é como elas não estarem balanceadas e você precisar saber balancear. E quando são reações de oxidação, em alguns momentos dá para fazer por tentativas, em outros você tem que usar o tal do método redox. Ok? Mas vamos lá, vamos comigo aqui. Essa questão fala que em condições ideais, pequenas quantidades do gás cloro podem ser geradas em laboratório pela reação do óxido de manganês com ácido clorídrico, de acordo com a reação não balanceada, conforme foi proposto aqui. Ó. Bem, e aí então eu tenho a reação e ele diz, a partir dessas informações, quantas moléculas de gás cloro, aproximadamente, podem ser produzidas quando 10 gramas de óxido de manganês, com grau de pureza de 87%, são colocados para reagir completamente com excesso de ácido clorídrico. Pessoal, quando ele diz aqui com excesso de ácido clorídrico, quer dizer, vai usar ácido clorídrico numa quantidade mais do que suficiente. Isso quer dizer que o reagente limitante vai ser o dióxido de manganês. Só que, pessoal, quando você vai resolver uma questão de estequiometria, você precisa balancear a equação. Vamos começar por aí. Depois a gente revê os dados e resolve essa questão. Olha só. Está aqui comigo a reação aqui no quadro. Já vou aqui colocar diretamente o valor de NOx dos elementos aqui de interesse. Pessoal, eu tenho o cloro aqui menos 1, eu tenho aqui o oxigênio menos 2, para dar 0 o manganês aqui vai ser mais 4. Do lado de cá, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. O cloro aqui, veja, quando o cloro está na forma de um haleto, pessoal, ou seja, cloreto, que é quando ele é mais eletronegativo, quando ele aparece na direita da fórmula, ele vai ser menos 1, isso serve para os demais da família 7A. Para dar 0, o manganês aqui é mais 2, e quando eu tenho substância simples, o NOx é 0, ok? O hidrogênio aqui é mais 1, normal, sem problema nenhum. E aí eu percebo que quem muda de NOx é o cloro, que está passando de menos 1 para 0, e o manganês, que está passando de mais 4 para mais 2. O cloro aqui, ele está sofrendo o que a gente chama de uma oxidação em partes, uma vez que existem átomos de cloro que não mudou de NOx. E então, veja só, pessoal, vamos relacionar aqui, ó, cloro menos 1 para 0. Manganês mais 4 para mais 2. Observe. Aqui eu tenho a redução, aqui eu tenho a oxidação. E aí, qual o próximo passo aqui, pessoal? Quando você vai fazer um balanceamento redox, determinou o NOx dos elementos que variaram de NOx, você calcula agora a variação desse NOx em módulo. Então, a variação do NOx do cloro aqui, ó, de menos 1 para 0, vai dar 1. E a variação do NOx aqui do manganês, de mais 4 para mais 2, dá 2. Galera, essa variação é só fazer o maior NOx menos o menor. Então, por exemplo, 0 menos menos 1 dá 1. 4 menos 2 dá 2. Beleza? Porque é uma variação em módulo. E não, veja, não é a variação dos módulos. É o módulo da variação. Perfeito? Muito bem. Depois que você faz isso, você, pegando agora os caras que se envolveram na mudança de NOx, você multiplica pela maior atomicidade. Como assim? Manganês eu tenho 1 de cada lado, 1 em 1. Então, vezes 1. O cloro aqui é 1, aqui é 2. Então, vezes 2. Aí ficará aqui, ó, 2 e 2. Depois que chega nesse ponto, você simplifica essas variações se for possível. Aqui é. E agora você faz uma inversão. Como assim, professor? Aquela variação encontrada por manganês, eu utilizo no cloro. A variação encontrada no cloro, eu utilizo no manganês. Sendo que essas variações eu utilizo na maior atomicidade, claro, daqueles relacionados. Professor, aqui é 1 em 1. Então, tudo bem, não faria diferença. Só que esse 1 do manganês, eu vou utilizar no cloro, daquele de maior atomicidade que estava relacionado aqui. Então, aqui, ó, ele vem para cá. E esse 1 aqui, que eu encontrei para o cloro, eu vou utilizar no manganês de maior atomicidade dentre esses dois. 1 e 1, então é igual, posso colocar nos dois aqui, ó. Então vem 1 para cá e 1 para cá. Pronto. Agora a gente finaliza por tentativas.
Primeiro, ajusto os metais, tem um manganês, tudo certo? Depois vou para os ametais, por exemplo, cloro, tem 2 com 2, 4. Então ponho 4 aqui. Hidrogênio, fica 4 aqui. Tem que colocar 2 na água para finalizar o balanceamento. Veja que o oxigênio está igual, 2 e 2. Perfeito, fechei o balanceamento. Bom, balanceada a reação, vamos agora pensar no seguinte. Ele deu a massa do reagente, só que tem um teor de pureza. Galera, então vamos calcular a massa de MnO2, que é o reagente dado, puro. Pessoal, quando traz teor de impureza, a massa impura, ou seja, o total, vai ser o 100%. Então, os 10 gramas dados equivale a 100%. Como o teor de pureza é 87%, X, isso vai me dar 8,7 gramas de MnO2 puro. Muito bem. Só que a questão pediu o quê? Vamos ver aqui, ó. A questão pede quantas moléculas de gás cloro, ou seja, que é o Cl2, aproximadamente serão obtidos. Ora, o que eu tenho que relacionar, então? MnO2 puro com Cl2. Lembre-se, impureza não reage. Impureza é lixo, está fora, não participa de reação. Por isso que eu calculei o puro. Agora eu vou relacionar com o produto. Vamos comigo aqui, ó. Veja, qual é a proporção? Ó, 1 de MnO2 está para 1 de Cl2. Beleza? Então, nessa questão, aquele cara que não percebeu que teria que balancear, ele deu uma sorte. Porque, mesmo após o balanceamento, ficou 1 para 1. Mas foi sorte. Ok? E então, vamos lá. Ó. Segundo passo, número de moléculas de Cl2. Pessoal, qual é a proporção em mol na reação? A proporção em mol é 1 do MnO2 está para 1 de Cl2. Essa proporção é em mol. Porém, monto a regra de 3 nas grandezas envolvidas, que nesse caso é massa do MnO2 e moléculas do Cl2. O mol de MnO2, pessoal, pego na tabela periódica, massa molar do manganês é 55, do oxigênio é 16 vezes 2, 32, somando 55, 87 gramas é a massa de 1 mol do dióxido de manganês. Isso estaria para 1 mol de Cl2, que em número de moléculas são 6 vezes 10 a 23 moléculas. E qual é a massa do dióxido de manganês que reagiu? 8,7 gramas. Então, eu venho aqui, ó, 8,7 gramas, está para Y, e aí consigo simplificar, que vai dar 10 e 1 aqui, isso vai dar 6 vezes 10 a 22 moléculas Cl2. E aí, 6 vezes 10 a 22 moléculas, vamos avaliar aqui, ó, qual é a alternativa? Letra B de bola. 6 vezes 10 a 22. Beleza? Show, meninos. Valeu. Ok, galera. Professor Wesley de novo aqui com vocês. Olha só, essa questão 34, uma questãozinha envolvendo aí o contrário de diluição, que é o aumento da concentração por evaporação do solvente, que fala o seguinte: em um experimento de química, um estudante colocou em um recipiente 500 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, que é uma base forte, pessoal, fica 100% dissociada, em uma chapa de aquecimento. O pOH da solução antes do aquecimento era igual a 2. Ok, pessoal? Lembrando, pOH significa menos o log do OH-, menos o log da concentração de OH-, ok? Aí ele diz, o pOH da solução antes do aquecimento era igual a 2. Após um tempo, considerando que se evaporou apenas água, o pOH da solução se reduziu à metade, quer dizer, o pOH passou para 1. E aí ele fala, nessas condições, é correto afirmar que o volume em mililitros da solução que permaneceu no recipiente ao fim do experimento era igual a. Então, olha só, vem comigo aqui para você entender. Veja, essa era a situação inicial. Volume inicial, 500 ml, pOH 2. O pOH final ficou igual aqui, ó, a 1, porque reduziu pela metade.
Galera, isso significa que a concentração de OH- inicial era 10 a menos 2 mol por litro e a concentração de OH- final era igual a 10 a menos 1 mol por litro. Eu posso pensar de uma forma analítica. Se não alterou a quantidade do soluto e a concentração aumentou 10 vezes, posso pensar que o volume reduziu a 1/10. Se a concentração aumenta 10 vezes sem mudar o soluto, o volume reduziu a 1/10. Quer dizer que o volume final é 10 vezes menor. Já sei que é 50 ml. Pô, professor, é isso aí. Agora, poderia pensar pela relação CI/VI, CF/VF, que eu posso usar sempre quando não altera a quantidade do soluto. Aqui só evaporou água. Então, nesse caso, a concentração inicial era 10 a menos 2, volume inicial 500, concentração final 10 a menos 1, vezes o volume final. Pronto. Passa esse cara dividindo, eu encontro um volume final aqui de 50 ml. Ok? Cuidado, que ele pediu o volume final no sistema. Se pedisse o volume evaporado, teria que subtrair 500 de 50. Ok? Mas essa é a resposta correta, que está na alternativa letra D de dado dessa questão. Ok? Valeu, galera. Até a próxima. Olá, pessoal. Bom, professor Wesley aqui novamente com você. Vamos tratar um pouquinho aqui da questão 35 dessa prova que caiu aí para ter acesso ao CFO em 2019. Meninos, temos o seguinte, ó. O sulfito de sódio é um sal inorgânico muito utilizado como conservante de alimentos e na manufatura de papel. Um dos processos de produção de sulfito de sódio pode ser obtido mediante a seguinte equação na condição de equilíbrio químico. Bom, está aqui então, pessoal, o equilíbrio químico estabelecido. Ele diz aqui, ó, é um processo exotérmico, quer dizer, o sentido direto desta reação é exotérmico. Automaticamente, o sentido inverso dessa reação é um sentido endotérmico. Beleza? Muito bem. E aí ele fala, considerando que para a reação de produção em um processo industrial é desejável que se produza mais sulfito de sódio partindo de um sistema em equilíbrio, qual fator é adequado para tal processo? Galera, questão clássica de princípio de Le Chatelier da Fundep, que diz o seguinte, quando você aumenta a concentração de um componente, o equilíbrio desloca visando consumi-lo. Se for alteração de pressão, quando você promove o aumento de pressão do sistema, o equilíbrio desloca para o lado de menor quantidade de gases. Se for uma alteração de temperatura, ao aumentar a temperatura do sistema, o equilíbrio desloca no sentido endotérmico. Ou, se eu reduzir a temperatura do sistema, o equilíbrio desloca no sentido exotérmico. Então, analisando isso aí, você resolve tranquilamente. Só aproveitando, nesse equilíbrio aparecem aqui dois sólidos. Digo a você, adição ou retirada de sólidos que estejam participando do equilíbrio não provoca deslocamento, ok? Fique ligado nisso, tá certo? Nessa ocasião, ele fala aqui, ó, vamos ampliar um pouquinho aqui. Ele fala que uma ação para aumentar a produção de sulfito de sódio seria aumentar a concentração do SO2. Pessoal, essa já é a alternativa correta. Por quê? Porque se eu promovo o aumento da concentração do SO2, o equilíbrio desloca visando consumi-lo. E realmente vai deslocar para a direita, o que vai permitir o aumento da produção do sulfito de sódio. Já tem aqui a alternativa correta. Mas na letra B, ele fala em aumentar a temperatura do sistema. Aumentar a temperatura do sistema faria com que o equilíbrio deslocasse para a esquerda, ou seja, no sentido endo, ia diminuir a quantidade de sulfito de sódio. A letra C traz diminuir a pressão. Galera, quando a gente fala em diminuir pressão, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio vai deslocar para onde tem mais gases. Se eu aumento a pressão, desloca para onde tem menos. Mas se eu diminuir a pressão do sistema, vai deslocar para onde tem mais gases, buscando aumentar novamente a pressão. Por isso, do lado esquerdo eu tenho 1 mol de gás, do lado direito não tem gás, então se eu diminuir a pressão do sistema, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, para o lado onde eu tenho mais gases. E a letra D fala em adicionar catalisador. Galera, catalisador, ele interfere na velocidade, mas não no rendimento.
A adição de catalisador faria com que as duas velocidades, direta e inversa, aumentassem na mesma proporção, e isso não provoca deslocamento de equilíbrio, ok? Então, repito, a adição de catalisador não desloca equilíbrio. Daí, então, letra A é a única alternativa possível. Valeu, meninos? Ok, show de bola, galera.